58. Investing in Imperatriz capítulo 427, não quente, não quente, o Deus profundo na veia do fogo autor, sopa de ginseng e galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. As ondas escaldantes de fogo distorciam a luz do céu. No fundo do salão da forja, o calor abrasador fazia cada respiração parecer um tormento infernal. O talento de Limo com o martelo é indiscutível. De fato, o ancião An e o ancião Zen, dois velhos que frequentemente discutiam, haviam chegado a conclusão rápidas sobre um assunto. Todo discípulo interior que subia ao pico dos braços divinos precisava primeiro temperar suas técnicas de martelo antes de entrar no salão de forja para aprender a arte da forja. Mas o pequeno tirano do martelo divino pulou essa etapa completamente. Um artesão habilidoso geralmente maneja o martelo com maestria. O ancião Zen acariciou a barba e riu. Mas nem todo mundo habilidoso com o martelo pode se tornar um grande mestre ferreiro. Exige uma resistência extraordinária. Ferraria não era apenas sobre bater ferro. Envolvia muitas técnicas intrincadas, e passar anos perto das veias de fogo significava suportar um calor implacável e abrasador. Limo, ouvi dizer que você já refinou pílulas com o velho Shui. O ancião An largou o martelo e perguntou curioso. Toda vez que encontrava Shui Jing, a conversa sobre Limo inevitavelmente voltava ao mesmo lamento em 3 frases. Ah, que tolo eu fui! Por que não o fiz meu discípulo na refinação de pílulas naquela época? O ancião An concordou plenamente. Quer Limo tivesse talento para refino de pílulas ou não, ainda era melhor do que seguir aquele encrenqueiro Shanguo. Limo pensou por um momento e respondeu, para ser preciso, eu era quem estava sendo refinado. Ancião An. Ancião Zhang. Porque as palavras desse garoto sempre carregavam um charme inexplicável. Venha comigo. Vamos ver quanto calor você aguenta. O ancião An abriu a porta traseira do salão da forja, revelando uma passagem descendente. Eu também vou me juntar. O ancião Zeng seguiu. Limo seguia. No momento em que entrou na passagem, uma onda de ar escaldante o atacou, distorcendo a própria atmosfera como se as próprias paredes de pedra brilhassem em um vermelho profundo. Seria essa a veia de fogo onde o tesouro do martelo havia sido colocado? Quanto mais profundo desciam, mais intenso o calor aumentava. O clangor rítmico do metal sendo forjado ecoava pelo corredor, ficando mais escasso à medida que avançavam. Para se tornar ferreiro, o primeiro passo é aprender a temperar ferro. Quanto maior a temperatura, melhor a qualidade do material refinado, explicou o ancião An enquanto caminhavam. O ancião Zeng acrescentou, se não aguentar, fale imediatamente. Não se force, queimar seus meridianos ou órgãos não é pouca coisa. Os dois anciãos trocaram um olhar. Depois de andar mais um pouco, como está Limo? O ancião An soltou o ar pesadamente, gotas de suor se formando em sua testa. Ele deve estar perto do limite. Na primeira vez que vim aqui, só consegui dar 100 passos na veia de fogo. O ancião Zeng olhou para trás. Os dois velhos compartilhavam o mesmo pensamento. Eles trocaram olhares, depois se viraram simultaneamente, apenas para ver Limo passeando tranquilamente, olhando ao redor com total facilidade. Percebendo a pausa, Limo perguntou curioso, por que você parou? Achei que você tinha chegado ao limite. Vamos continuar. Garoto, estou curioso para ver até onde você pode chegar, disse o ancião Zen. E assim, Limo seguiu mais fundo nas veias da terra. 10 minutos depois, Limo agora liderava o caminho. Atrás dele, o ancião An estava encharcado de suor, seu corpo tremendo levemente. Os olhos do ancião Zeng estavam vidrados, como se tivesse envelhecido vários anos em instantes. Discretamente, ele tirou um frasco de pílulas de Frost Spring. Velho Zen, me dê um. Essas são pílulas de Frost Spring. Eu só as tomo quando forjo armas divinas. Como pode perguntar tão descaradamente? Só. Me dá um? Os dois anciãos sussurravam e se atrapalhavam ao fundo. Limo, percebendo a confusão, virou-se e perguntou, intrigado, anciãos, por que estão se movendo tão devagar? Se estiver muito quente, você deveria me avisar. Ele era imune ao fogo e à água. Os dois velhos imediatamente se endireitaram. Ah! Só uma perna velha dando problemas. Um pouco de calor não significa nada para um grão-mestre forjador como eu. Eu só. Revigorado. Certo. Yong Li achou estranho, mas não se demorou nisso. Afinal, quando recuperou o tesouro do martelo, viu uma plataforma de forja no fundo da veia de fogo.
Ele supôs que era do ancião En. Certamente os anciãos tinham seus próprios métodos para suportar o calor. Na verdade, essa plataforma pertencia ao fundador do Pico dos Braços Divinos. Depois de andar mais um pouco, o brilho das chamas ficou visível à frente. Tem algo errado. Esse garoto. Tem algo errado. A visão do ancião En ficou turva, sua voz rouca como um fole quebrado. Tosse. Água. Água. O ancião Zeng parecia ter encolhido, tremendo incontrolavelmente. Mas quando Limno se virou interrogativa, os dois anciãos imediatamente se ergueram, mãos cruzadas atrás das costas, fingindo serenidade como se estivessem saindo para um passeio casual. Anciãos, querem um churrasco? Limo aproveitou para assar alguns espetinhos de cordeiro usando o calor da veia de fogo. Ah, parece que é hora da refeição, né? Eu adoro espetinhos de cordeiro. Cheira delicioso. Eles aceitaram os espetinhos, olhando para os flocos de pimenta vermelha e ardente que cobriam a carne. Suas gargantas secas convulsionaram em uníssono. Se recusassem, não pareceria que eles eram mais fracos que esse Júnior. Como eles poderiam se chamar mestres ferreiros depois? Que rosto eles teriam deixado no conclave da forja? O orgulho deles como artesãos de longa data fortaleceu sua determinação. Eles deram uma mordida nos espetinhos de cordeiro apimentados. Ah! Será que coloquei pimenta demais? Já está bem quente aqui. Nada picante. Ufa! E não é quente. Vendo os dois anciãos ficarem mais vermelhos que minério de cobre, Limo finalmente percebeu que algo estava errado. Os dois velhos agora pareciam biscoitos frágeis, como se fossem desmoronar ao toque. Você está praticamente desidratado. E não é como se os três sóis estivessem envolvidos em um problema de três corpos. Assim que ele considerava usar seu olho celestial para checar como eles estavam, dois batidos surdos. Os anciãos reviraram os olhos e desabaram para trás, inconscientes. Um tempo indeterminável depois, o ancião En e o ancião Zeng abriram os olhos sonolentos. O calor letal da veia de fogo parecia ter desaparecido. Ainda assim, as chamas tremeluzentes diante deles confirmavam que ainda estavam profundamente em suas profundezas. O que aconteceu? Clang! Um golpe estrondoso ecoou. Os dois anciãos instintivamente olharam para o som. Hã? Clang! Outro impacto explosivo, como uma montanha desmoronando ou trovão explodindo da terra. Faíscas explodiram violentamente, refletindo nos olhos arregalados dos anciãos, iluminando a figura de um jovem empunhando o martelo. Em meio às chamas, ao lado do magma que escorria, ele estava de peito nu, respirando fogo e vento. Seu martelo divino de brilho carmesim subiu alto antes de desabar com determinação inabalável, golpe após golpe. Ele se assemelhava a uma antiga divindade do fogo e da forja, martelando a primeira ferramenta de ferro da humanidade. Não, isso não era Deus. Era Limo. Investing em Imperatriz capítulo 428, assim como cozinhar. Que tipo de técnica de martelo é essa? O ancião aí encarava fixamente a figura não muito longe, incapaz de sair do transe, até se perguntando se havia acordado abruptamente demais. Essa era a bigorna do fundador. O martelo do fundador. Depois de dormir por eras intermináveis, agora, nas mãos de um jovem mal passando dos 17 anos, havia reacendido com o mesmo brilho primordial de quando foi forjado pela primeira vez. Por quê? Como alguém poderia simplesmente no reino divino da observação realizar o que inúmeros ferreiros do Pico dos Braços Divinos não conseguiram ao longo de milênios? O martelo divino em pequeno tirano do martelo divino não se refere à arma em si. O ancião Zeng lembrou-se da cena no topo da torre da espada e suspirou. É a técnica do martelo dele, divina em sua maestria. Eu fui um tolo. O ancião En murmurou para si mesmo, finalmente entendendo os sentimentos de Shui Jing naquele momento. Para empunhar uma técnica de martelo de grau divino e brandir uma arma divina sem esforço, independentemente de como conseguisse, o martelo da tribulação da queda das estrelas agora repousava levemente em sua palma. Além disso, não demonstrava medo do calor extremo, movendo-se pelas veias do fogo tão naturalmente quanto um peixe na água. Uma pessoa assim. O ancião aí não conseguia pensar em nenhum motivo para não se tornar um ferreiro divino no futuro. Não muito longe. Refinamento do tesouro divino. Está realmente à beira da maestria. Limo mantinha uma expressão confusa enquanto seus movimentos gradualmente paravam, como uma fornalha cujas chamas haviam sido apagadas. Bem, isso foi repentino.
Ele não esperava que seu talento em forja rivalizasse com sua habilidade com o martelo. Refinamento do tesouro divino também era uma técnica de grau divino. Ainda assim, ele só queria testar se poderia usar tesouros de martelo para forjar depois de canalizar o poder do mundo. E agora, a técnica estava quase dominada, apesar de ainda nem ter tocado o ferro. Tudo o que ele estava martelando era a bigorna. Naquele momento, virou a cabeça e notou os dois velhos olhando para ele com expressões complicadas. Ah, você acordou? Parece que a pílula de 7 linhas de Cold Spring funcionou bem. O couro cabeludo do ancião Ain formigava. Mesmo no fundo das veias de fogo, ele suou frio. Não é à toa que ele não sentiu calor. Acabara de tomar um comprimido de 7 linhas. Os lábios do ancião Zeng se contraíram. Você sabe o quão pesada é uma montanha dourada? Mesmo um corpo temperado ao reino da paisagem externa teria dificuldade para levantá-lo. Como você sabe? Lima uma vez jogou uma montanha dourada em um campo aberto e me fez movê-la. Quase me matou. O ancião Ain viveu uma vida longa, mas nunca experimentou um trabalho tão exaustivo. Chega. Enquanto os efeitos da pílula durarem, vou te ensinar os métodos secretos de forja da nossa seita Qingjian. Enquanto falava, o ancião Ain endireitou a postura com orgulho. Não aprenda com aquele velho, Ain. Os olhos do ancião Zeng brilharam enquanto olhava para Lim como se ele fosse um tesouro raro. As técnicas de forja da cidade da espada em Jin combinam melhor com você. Além disso, aquele velho ragazão só sabe fabricar armas afiadas no máximo, enquanto eu posso forjar armas renomadas, um verdadeiro mestre ferreiro. O ancião Ain se irritou. Zen, seu velho cachorro. Isso é demais. Ele é discípulo da nossa seita Qingjian. Que direito você tem de interferir? O ancião Zeng permaneceu impassível. Simplesmente não suporto ver você desviar o erro. Além disso, Limo é discípulo de Shang Ou, não seu. HMPH. Um mestre ferreiro? Um mestre dos atalhos, na verdade. Nem cebolinhas mergulhariam no seu tipo de molho. Ataques pessoais? Agora você está fazendo ataques pessoais? Eu te desafio para um duelo. Pode vir. Você acha que eu estou com medo? Os dois anciãos se chocaram como touros furiosos, à beira de entrar em conflito. Suas filosofias sobre forjas sempre foram em conflito. O ancião Zeng era um reformista, defendendo todos os meios tecnológicos. Para ele, forjar não exigia necessariamente martelos, qualquer método que produzisse armas de qualidade era válido. A matriz de espadas nutridoras de metais era uma de suas criações. Ele via o ancião Ain como teimoso e inflexível. O ancião Ain, por sua vez, reverenciava métodos antigos. Armas verdadeiras, aos seus olhos, exigiam um trabalho meticuloso, martelo por martelo, imbuído do coração e da alma do ferreiro. Só assim poderiam aspirar a se tornar braços divinos. Para ele, os métodos do ancião Zeng eram todos tecnologia e atalhos artificiais, completamente desprovidos de alma. Então, como exatamente as diferenças deles se manifestam? Limo, ainda sem familiaridade com as nuances, achou difícil escolher. E emocionalmente falando, o ancião Ain era autoexplicativo, um ancião rude, mas gentil, que até o deixou levar os tesouros mais preciosos do fundador do Pico dos Braços Divinos. Quanto ao ancião Zen, o homem literalmente se jogou na batalha, arriscando a vida e a integridade só para arrancar um fio do cabelo. Vamos começar pelo processo mais básico de fundição. Eu vou te mostrar. O ancião Zen tomou a iniciativa, recuperando de seu tesouro espacial um grande caldeirão coberto de padrões de formação, aproximadamente do tamanho de uma panela de cozinha. Ele jogou um pouco de minério de ferro comum, colocou o caldeirão sobre as veias de fogo e ativou as formações. Logo, o minério dentro ficou em brasas sob a influência das formações. De pé ao lado do caldeirão, o ancião Zeng ocasionalmente despejava um material que o deixava limo tonto só pelo cheiro, óleo de pântano preto. Mas não era só isso. Este é pó de fogo de pedra, purga impurezas. E é rocha do vento dourado, compacto e ferro. Como um alquimista, ele adicionou vários materiais antes de finalmente martelar o metal para dar forma. Em pouco tempo, o aço foi forjado. Tão rápido. Limo piscou, surpreso com a conveniência da forja. E então? O que você acha? O ancião Zeng perguntou com um ar convencido. Nada impressionante. Um produto mal feito de um artesão sem alma. O ancião Ain bufou. Aqueceu seu minério,
Colocou-o na bigorna e começou a martelar com uma técnica precisa e rítmica. Seus golpes eram como uma tempestade, rápidos, implacáveis e hipnotizantes de se ver. Ele reaqueciava, dobrava e martelava novamente, repetindo o processo incansavelmente. A espada de aço azul de cada discípulo da seita Qinjuan é temperada 100 vezes. Cada centímetro carrega o coração e a alma do ferreiro. Esse método demorou muito mais. Mas o aço resultante apresentava padrões lindos em camadas. O ancião An então a moldou em uma espada e a balançou casualmente contra o metal forjado do ancião Zeng, lascando uma entalhe do tamanho de um grão do trabalho deste último. O ancião Zeng se irritou. Você realmente cortou meu ferro. Os dois anciãos começaram a discutir novamente antes de se virarem de repente para Limo. Qual é melhor? Espera. Limo, imerso em pensamentos, teve uma epifania de repente. O jovem mestre lhe nunca faltou ideias brilhantes. Ao observar os dois métodos de forja, uma inspiração lhe veio. Os métodos de ambos os anciãos têm seus méritos. Por que não combiná-los? Hã? Como? Os dois falaram em uníssono, trocaram olhares confusos, depois bufaram e desviaram o olhar em sincronia, o orgulho ferido. Como se fosse refogado. Refogar exige controle preciso do calor, assim como fundir. Então, se tratarmos o minério como ingredientes e o refogarmos, não seria o melhor dos dois mundos? Exatamente. Essa foi a jogada de mestre do chefe Li. Investing em Imperatriz capítulo 429. Mãozinhas legais. Deve ser muito confortável para colocá-las bem no fundo das veias de fogo sem sol. Tratando o minério como se fosse fritar legumes. Exatamente. E refogar em fogo alto. Certo. Os dois velhos encararam o sério Limo, ao mesmo tempo que respiravam um ar escaldante, se perguntando se o calor das veias de fogo havia fritado seu cérebro. Aquilo era o fogo, não uma cozinha. Eles eram artesãos, não chefes. Que bobagem era essa? De repente, começaram a duvidar se Limo poderia algum dia se tornar um artesão divino. Afinal, não importava o quão talentoso ele fosse, se seu pensamento era tão bagunçado. Era inesperançoso. Por que está me olhando assim? Os olhares dos dois anciãos estavam longe de ser educados. Limo pigarreou e disse, controlar o calor para refogar e fundir é igualmente importante, certo? Bem. Sim. E quando o ancião Zeng espalhou aqueles materiais auxiliares mais cedo, não foi como adicionar tempero. Isso faz sentido. O ancião Zeng mergulhou em profundas reflexões. Limo então se voltou para o ancião En. E quando você ficava virando e martelando blocos de ferro, não era parecido com refogar em alta temperatura? Acho que há um pouco de lógica nisso. O ancião An também mergulhou em contemplação. Mas então, ambos balançaram a cabeça em uníssono. Que tipo de bobagem era essa? Como metal e pedra poderiam ser a mesma coisa que ingredientes? Eles quase foram levados pelo caminho errado por esse garoto. Não é de se admirar que a seita invocadora de demônios tenha sido completamente enganada por Limo. Isso é só uma ideia. Ainda preciso testar. Limo estava transbordando de entusiasmo. Afinal, ele contava com a arte marcial auxiliar refinamento do tesouro divino para aprimorar ainda mais seu físico. Se os dois pudessem ser combinados, sua eficiência dispararia. Se for conveniente para vocês dois, anciãos, poderia me ensinar suas técnicas de fundição? Vou passar meia hora aprendendo. O quê? Meia hora? Ah não, Limo realmente perdeu a cabeça. O ancião An e o ancião Zeng murmuraram para si mesmos. Ambos começaram como aprendizes, e levaram quase 60 anos para dominar a arte da forja. Mas ali estava Limo, pedindo casualmente para aprender as técnicas de forja de armas dos dois em meia hora. Mesmo que fosse só a mais simples fundição. Impossível. Absolutamente impossível. Mas ao ver a expressão ansiosa de Limo, um pensamento inexplicável surgiu em suas mentes. E se, na idade dele, criar uma técnica divina e dominar armas divinas já era inacreditável? Classificado em quarto lugar no ranking do dragão oculto, ele já não era extraordinário, desafiando todo o bom senso. Tudo bem. Aqui está minha técnica de forja. Vai lá e tente. 2 manuais grossos foram entregues a Limo, método de fundição de armas divinas e método de fundição dos 5 elementos. Sem se importar com o chão escaldante, Limo sentou-se e começou a estudar. Meia hora mal era suficiente para ler os 2 livros completamente, quanto mais compreendê-los e dominá-los.
Mas Limo só precisava terminar de ler 10 anos de conhecimentos marciais infundidos com sucesso. Primeiro ano, você estudou o método de fusão de armas divinas, aprendendo as propriedades de vários minérios e técnicas de forja, e começou a praticar. Segundo ano, seu método de fusão de armas divinas atingiu a mestria. 10º ano, você alcançou a perfeição, dominando o método de fundir materiais para armas divinas. No entanto, devido à incapacidade física e condições físicas, você ainda não conseguiu aplicar integralmente. 10 anos de conhecimentos marciais infundidos com sucesso. Primeiro ano, você estudou o método de fundição dos 5 elementos. Pronto. Exatamente meia hora depois, quando Limo se levantou, o Elder An e o Elder Zeng olharam, um abafando uma risada, o outro com um olhar inquisitivo. Limo assentiu solenemente. Sim, posso tentar agora. Na verdade, ele só precisou de meia hora, não de uma hora. Ele apenas ficou mais tempo sentado para poupar os sentimentos dos velhos. Então vamos ver como você pretende refogar, certo? O ancião An ainda não conseguia acreditar. Beleza. A ação seguia as palavras. Primeiro, aqueça o Oki. Limo caminhou até o enorme caldeirão do ancião Zen, canalizando a energia verdadeira da chama kármica escaldante para ele. As runas se acenderam instantaneamente, e as veias de fogo subterrâneas se expandiram, lambendo o caldeirão. A temperatura dentro do caldeirão disparou. Depois, adicione óleo para untar o Oki. Com uma expressão solene, Limo despejou óleo de madeira negra de sombra. Ele até narrava enquanto trabalhava. O ancião An e o ancião Zeng ficaram atônitos. Principalmente porque o garoto agia como se aquilo fosse um verdadeiro programa de culinária. E espere, eles não deveriam ser os professores aqui? Momentos atrás, eles estavam discutindo sobre quem o instruiria. Aqueça o óleo e depois adicione os ingredientes. Aumente a temperatura lentamente para amolecer o minério de ferro pronto. Isso mesmo. Agora, adicione os materiais suplementares. Agora, refogue em fogo alto. Imitando o método do ancião Zen, Limo purificou um grande lote de minério de ferro. Então, como se virasse um wok, ele inclinou o caldeirão, fazendo os blocos de ferro virarem e dobrarem no ar. Finalmente, após um momento de reflexão, ele puxou um martelo e, seguindo a técnica do ancião An, começou a bater com os ingredientes os blocos de ferro, dentro do caldeirão. Todo o processo fluía sem interrupções, repetindo-se em ciclos. As impurezas foram removidas e a textura ficou mais densa. Ao mesmo tempo, enquanto martelava, a técnica refinamento do tesouro divino foi ativada. Ele não estava apenas fundindo o minério, ele também estava se refinando. Ele era o forjador, e também o ser de ferro divino forjado. A técnica é muito estagnada. Corpo extremo de temperamento de arma também mostrava sinais de progresso, um feito raro, já que quanto melhor a arma ou minério refinado por meio do refinamento do tesouro divino, maior o aprimoramento em seu físico. E ali estava ele, trabalhando com mero minério de ferro comum. Uf! O peito de Limo subia e descia como um fole, respirando fogo e ferro enquanto martelava o bloco de metal 1000 vezes. A cena era simplesmente eletrizante. Fogo alto para reduzir o molho, depois prato e serve. O chefe Limo finalmente havia completado sua primeira obra-prima. Com uma última inclinação do caldeirão, o ferro derretido restante foi lançado sobre a tampa pela força do martelamento. À medida que esfriava, sua verdadeira forma foi revelada. O que antes era um enorme monte de minério agora não era maior que uma palmeira. Prateado branco, sua superfície ondulava como água, mas sua textura era inflexível. Ferro. Essência. O ancião An e o ancião Zeng ficaram completamente sem palavras, suas expressões mais horrorizadas do que se tivessem visto um fantasma. Parabéns, anfitrião. Você refinou com sucesso o método do aço refogado, elevando as técnicas de forja do pico da arma divina a novos patamares. Recompensa de investimento. Caldeirão pesado mãe das nuvens. Naquele dia, os discípulos do pico da arma divina receberam notícias chocantes. O salão da forja estava passando por uma nova reforma, estabelecendo uma troca colaborativa com a cantina da seita Qinjiuan para pesquisar novas técnicas. O que significava? A partir de agora, parte do teste de entrada envolveria praticar um wok flipping e refogar na cantina. As mentes dos discípulos foram pisoteadas por 10.000 criaturas míticas. Quanto ao cérebro por trás de tudo,
Ele já estava a caminho do pavilhão da água do outono, carregando uma cesta de legumes. Tenho que dizer, martelar metal o dia todo é exaustivo. Felizmente, também avancei um pouco no domínio da arte do refinamento divino. Lima arrastou seus membros levemente doloridos de volta ao pavilhão da água do outono. Por onde quer que ele andasse, a neve no caminho derretia em água. A túnica de yang puro que ele usava hoje não havia se consumido, apesar da energia yang avassaladora, mas o problema era que, em um ambiente assim, o acúmulo de energia yang havia acelerado em um ritmo alarmante. Agora, seu fogo interior ardia incontrolavelmente. Simplificando, ele estava queimando no momento. O que esse bloco de gelo está tramando? Limo empurrou o portão do pátio do pavilhão da água do outono, e um pensamento cansado passou por sua mente. Se ao menos alguém pudesse ajudá-lo a se acalmar. Suas mãos delicadas, brancas como jade, certamente pareceriam refrescantemente frias de segurar agora. Como todos sabiam, aquele bloco de gelo era frio de ponta a ponta. Se ele pudesse se pressionar contra ela por um momento, sem dúvida seria pura felicidade. Investing em Imperatriz capítulo 430. O Shenzi frio, mas de coração caloroso, e o justo Xiaoli usando um bloco de gelo para me refrescar. Ao atravessar o limiar, Li de repente voltou à realidade, percebendo quão perigosos seus pensamentos eram. Esse é o tipo de ideia que um cavaleiro decente deveria ter. O bloco de gelo, distante, mas brilhante, um mestre estrategista, podia fazer qualquer um se sentir culpado com um simples olhar. E ocasionalmente, ela entrava no modo bloco de gelo ruim. Mesmo nos sonhos, quando ainda era um filhote, ela já o pegara desprevenido. Que bloco de gelo gelado! Dar uma massagem nos pés era só profissionalismo, mas agora ele estava desejando o corpo dela? Essa é outra história. Se ela soubesse dos pensamentos indecentes que giravam em sua cabeça, certamente franziria a testa delicada, o examinaria com aqueles olhos penetrantes e provavelmente diria algo como: então esse é o tipo de cavalheiro que você realmente é. Hã? Espera, essa frase sua familiar. Como se já tivesse ouvido isso em algum lugar antes. Limo balançou a cabeça e murmurou para si mesmo enquanto entrava na cozinha: é perfeitamente normal eu pensar assim. Assim como desejar um sprit gelado depois de jogar basquete no verão, depois de forjar nas veias do fogo, querer se refrescar e se sentir renovado é totalmente razoável. E o que poderia me refrescar melhor do que um bloco de gelo? Não é como se eu estivesse desejando o corpo dela ou algo assim. Desejo. O quê? Uma voz clara, levemente confusa, veio de repente atrás dele. Ying Bing estava na porta, emoldurada por um pano de fundo de montanhas nevadas, seu olhar tingido de confusão. Ela usava um vestido longo azul água com gola forrada de pele. Com as mãos entrelaçadas atrás das costas, sua figura parecia ainda mais atraente, sua cintura, tonificada com abdominais visíveis, era esguia o suficiente para ser cercada por uma única mão. Suas botas curtas estavam cobertas de neve, embora ela provavelmente não notasse mesmo se olhasse para baixo. Ao atravessar a neve ao entardecer, sua beleza, iluminada pelos últimos teimosos raios do pôr do sol, tornava fácil confundi-la com uma deusa que comandava tanto o gelo quanto a noite. Quem sabe se ela só ouviu essa última parte. Limo se endireitou e disse solenemente: ah, eu disse que estava com vontade de um ginseng. Com isso, ele puxou casualmente um espírito da neve ginseng de 1000 anos. Ele a pegou do bloco de gelo durante a última refeição. Bloco de gelo. Forjar consome muita energia. Preciso de ginseng para reabastecer. Mas sua energia yang já está transbordando, disse Ying Bing, franzindo levemente as sobrancelhas. Está tudo bem. Os jovens são naturalmente fogosos. Quanto mais fogosa você for, mais precisa se reabastecer, mostrar ao seu corpo quem manda. Limo rapidamente pegou um avental e o amarrou na cintura, cobrindo qualquer entusiasmo indecoroso. Ying Bing congelou, os lábios se entreabrindo levemente como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos, ainda atrás das costas, se curvavam e torciam nervosamente. Memórias de seus sonhos de repente inundaram sua mente. Ela desviou o olhar como se seus olhos tivessem sido queimados. Então finalmente apenas assentiu sem expressão e sentou-se à mesa do pátio, pegando um livro com os olhos baixos. Kyuzi e Tian Miao já estavam acostumados a esperar pelas refeições nos últimos dias. Quando chegava a hora do jantar, eles apareciam sozinhos, sem precisar ser chamados.
Embora uma certa dona bonita merecesse algumas críticas, ela mantinha horários noturnos e frequentemente se esgueirava para a cozinha à tarde da noite para petiscar, e Ying Bing parecia não notar a chegada deles. Ela olhou fixamente para as páginas do livro, parecendo uma estátua de jade esculpida com requintado, bela, mas sem espírito. Sinto um cheiro perfumado de energia espiritual. O que tem para o jantar hoje? Kyuzi limpou o canto da boca. A comida da chefe era tão boa que ela nem sonhava com algo melhor. Cheira a ginseng do espírito da neve, e um bem antigo, comentou Tia Miao, seu conhecimento sobre ervas medicinais entrando em cena. Espírito da neve ginseng. Tia Miao esfregou os olhos e começou a listar suas propriedades como uma especialista. Esse tipo de tesouro espiritual só cresce em ambientes extremamente hostis e gelados, como as montanhas celestiais. Então, naturalmente, esse ginseng é incrivelmente distante. Bloco de gelo. Seus olhos serenos piscaram confusos, como se não acreditasse no que ouvia. Comer algo tão frio nesse tempo congelante não parece uma boa ideia. Yuzi, é aí que você está enganado. Princípios medicinais seguem a ideia de que extremos se invertem. Coisas que são predominantemente yang crescem nos lugares mais frios. Tia Miao levantou um dedo, sorrindo enquanto explicava. Então, mesmo que esse ginseng do espírito da neve pareça feito de gelo, com uma translucidez parecida com jade, seu núcleo está realmente escaldante. E então, que sabor acha? Kyuzi perguntou curioso. Tia Miao respondeu com a máxima seriedade, digamos apenas, esse tesouro pertence aos céus. Raramente ela abençoa o mundo mortal. Tum. O livro escorregou das mãos de Ying Bing e caiu no chão. Kyuzi e Tia Miao se viraram para olhar, apenas para encontrar o rosto de Ying Bing tão inexpressivo quanto sempre, embora seu pescoço tivesse ficado rosado sob o pôr do sol que se anoitecia. Pequeno Bing, por que você deixou seu livro cair? Minhas mãos congelaram. Os dois ficaram confusos, mas naquele momento, sentiram uma onda de calor por trás. Limo saiu carregando uma bandeja de pratos recém-preparados. Pequena Li, você está parecendo meio fogoso. Você se incendiou enquanto cozinhava. Kyuzi ergueu uma sobrancelha. Você provou aquele ginseng mais cedo. As mãos de Limo tremiam, quase derramando a comida em cima de si mesmo. Como assim, corpo? Em plena luz do dia, um cavalheiro justo como eu nem sequer teria tais pensamentos. Em plena luz do dia. Kyuzi e Tia Miao trocaram olhares, depois olharam para o sol totalmente poente e a lua já subindo pelo céu. Cavalheiro justo. E Ying Bing apertou os lábios, o olhar escuro enquanto apertava distraidamente a cabeça de uma boneca de pelúcia. Justo. Mas parece transbordar de energia yang. Eu estive hoje nas veias de fogo da armaria divina. Durante a forja, absorvi muita energia de fogo de uma técnica marcial, mas não é nada sério. Limo sentou-se calmamente. E Ying Bing olhou para ele. Mesmo na forma como ele respirava, ela podia sentir o calor irradiando dele, como se pudesse sentir a temperatura do corpo só por estar perto dele. Ela apertou ainda mais a boneca. Kyuzi franziu a testa. Mas o ginseng do espírito da neve não deveria ser yin dando origem ao yang. Por que você cozinharia no jantar? Isso se chama combater veneno com veneno. Negativo vezes negativo é positivo. A pequena Li falou com absoluta confiança. Kyuzi ficou sem saber o que fazer, então recorreu a Tia Miao em busca de ajuda. Mas Tia Miao parecia igualmente confuso, sem saber qual escola de medicina Lima estava seguindo. Isso não é remédio. Exatamente, em matemática. Domine matemática e ciências, e você nunca terá medo do mundo. Mesmo em matemática, negativo vezes negativo é positivo, mas positivo vezes positivo não é negativo. Quem disse? Limo pegou uma fatia de ginseng parecido com jade da sopa e a mastigou. Uma onda de energia o percorreu. HMPH, sorte dele, seu controle sobre o corpo era forte o suficiente para evitar que seu nariz sangrasse. Embora seu rosto agora estivesse vermelho em chamas. Está meio quente hoje, né? Tia Miao ficou sem palavras. Kyuzi olhou para a pequena Li superaquecida, depois para a fada do gelo que acabara de dizer que suas mãos estavam congeladas. De repente, um lampejo de insight acendeu um fragmento de memória há muito esquecido. Ah, tive uma ideia. Investing em Imperatriz capítulo 431, Memórias do Yin e do Yang. O foco obstinado das fadas frias em um olhar como todos sabem. Para ser um líder de seita qualificado, é preciso ter domínio dos assuntos de todos os picos.
A grande líder de seita Qin cruzou os braços, parecendo bastante satisfeita consigo mesma. Então, eu sei um pouco sobre os métodos do Salão Yin Yang. O Salão Yang enfatiza que o Yin solitário não pode prosperar, e o Yang solitário não pode crescer. Somente quando o Yin e Yang convergem é possível alcançar a perfeição. Só depois de ouvir Tian Miao mencionar extremos geram reversão. A diversidade se transforma em prosperidade e observando vocês dois aqui me lembrei disso. Qual é a conexão entre essas coisas? Limo soltou um suspiro quente e turvo, solene, mas incapaz de conter a curiosidade. Kyuzi, como uma antiga líder da seita do chamado divino, certamente conhecia muitos segredos devastadores, embora sua memória fosse falha, piscando e desaparecendo. Apenas ouça, extremos geram reversão, a diversidade se transforma em prosperidade, princípios tão profundos não devem envolver segredos simples. Ying Bin também se endireitou um pouco, ouvindo atentamente. Kyuzi ficou bastante satisfeito com as expressões atentas deles. Você já ouviu falar do 14º mestre do Salão Yin Yang, o líder da seita 2 mandatos antes de mim, certo? Deixa pra lá, provavelmente você não viu. Antes dessa pessoa, o Salão Yang sempre foi fraco. O caminho do Yin Yang pode ser considerado um caminho, ou dois, porque os homens só podem cultivar o caminho do Yang, e as mulheres só podem cultivar o Yin. Tosse. A expressão de Limo mudou, e ele tossiu forte. Por pouco, a boca da líder da seita Qin ficou louca, e se você não tomasse cuidado, ela soltaria uma bomba. Você tem ideia de como isso é ruim para a saúde mental dos jovens? Minha memória já está falha, não me interrompa da próxima vez. Kyuzi bufou antes de continuar, felizmente reformulando desta vez. Os homens carregam a impureza de Yang, as mulheres carregam a turbidez de Yin. Ambos só podem cultivar um aspecto de Yang, incapazes de alcançar a convergência. Assim, o Dao permanece incompleto e, por muito tempo, o Salão Yang nunca produziu um santo do 7º reino. Até que aquela pessoa apareceu. Ele era um gênio incomparável do Yin Yang, alcançando o 6º reino do corpo do Dharma em um tempo surpreendentemente curto. Suas artes marciais puras de Yang eram incomparáveis, mas ele também era atormentado pela limitação do Yang solitário. Então, ele entrou em meditação a portas fechadas, buscando um avanço. Depois de ficar em silêncio por 3 meses, uma transformação incrível aconteceu. Ou seja, o extremo Yang deu à luz Yin. Depois de levar o Yang puro ao limite, ele se tornou mulher. Espera aí. As costas de Limo gelaram enquanto ele não conseguia evitar interromper. Você está dizendo que eu também talvez. Kyuzi revirou os olhos. Pare de se preocupar. Você está longe desse nível. No máximo, está só um pouco superaquecido. Limo suspirou aliviado. Entendi. Kyuzi continuou, ignorando-o. Depois, ela se tornou a nova líder da seita. Mais tarde, ela levou o Yin extremo ao limite também, alcançando o Yin extremo que deu origem ao Yang, e voltou a se transformar. Para encobrir isso, ele encenou todo um drama. O velho líder da seita foi incriminado e preso, suportando dificuldades até o dia da vindicação, quando retornou triunfante para derrotar a bruxa usurpadora e recuperar seu trono. Se eu não tivesse entrado nos sonhos dele, não saberia que aqueles 2 líderes de seita eram a mesma pessoa. Nesse momento, Kyuzi estremeceu, como se só a lembrança sujasse seus olhos. Ying Bing. Tian Miao. Limo. Isso era mais selvagem do que os rumores mais loucos. Se tais talentos continuavam surgindo, não era de se admirar que a seita do chamado divino, antes supervisora das forças cósmicas dos 9 céus e das 10 terras, tivesse caído em seu estado atual de desprezo universal. Você não pretende nos ensinar esse método, vai? Não estou interessado. Limo recusou categoricamente. Kyuzi batia irritada em seu copo de esmalte exclusivo para líder de seita. Viu, você está tirando conclusões precipitadas de novo. Pelo menos me deixa terminar. Toda a história tem um final, não tem? Por que não começar pelo alvorecer da criação enquanto está nisso? Limo resmungou mentalmente, mas ainda assim juntou as mãos, sinalizando para ela continuar. HMPH. Mais tarde, essa pessoa dominou tanto o Yang extremo quanto o Yin extremo, mas eles permaneceram caminhos separados. Então, ele se dedicou a pesquisar como unificá-las. E ele conseguiu. O método era cultivo duplo, uma técnica para homens e mulheres cultivarem juntos, harmonizando Yin e Yang. É? Limo ficou atônito.
Que tipo de fundador ancestral da seita da União Alegre era esse? Tira essa expressão indecente do seu rosto. É um método legítimo, que incorpora a profundidade do Yin Yang. E isso combina com sua situação atual. HMPH. A maioria das pessoas nem teria chance de aprender uma arte tão perdida. Kyuzi estalou os dedos, e duas bolhas oníricas voaram de sua manga, entrando nas sobrancelhas de Limo e Ying Bing. A compreensão surgiu. E Ying Bing inicialmente franziu a testa, mas logo relaxou um pouco. Esse era, de fato, um método ortodoxo. Claro, exigia que os praticantes mantivessem clareza mental. Clareza mental. Bem, ela sempre foi disciplinada. Ela olhou para Limo e viu o jovem irradiando retidão, o olhar firme. Qualquer um o chamaria de verdadeiro cavalheiro. Ufa! Realmente impressionante. O criador desse método deve ter sido um gênio. Depois de absorver a técnica, Limo não pôde deixar de perguntar, então por que ele renunciou, deixando você se tornar líder da seita? Kyuzi achou a pergunta um tanto rude. Após uma pausa, ela respondeu, ele se desviou do caminho. Primeiro, muitos buscaram que ele revertesse o Yin e o Yang, começando pelos eunucos do palácio, depois até mesmo aqueles que queriam experimentar outra vida. Isso violou a lei. Um caminho criminoso, de fato. Segundo, embora o método em si seja neutro, as pessoas não são. Alguns, buscando eficiência, perderam o rumo, abandonando a harmonia Yang mutuamente benéfica pelo caminho predatório da absorção. Eventualmente, o salão Yang deixou de manter o equilíbrio, mas causou caos. Algumas concubinas até engravidaram de eunucos. O imperador Yu ficou furioso e o demitiu. Parece que o principal problema era o harém. Finalmente, ele partiu com seus seguidores e fundou. Assim, a seita da União Alegre. PFFT, Lima engasgou com seus Nojinsen, quase tossindo até perder a cabeça. Então ele realmente era o fundador ancestral da seita da União Alegre. Ou seja, essa técnica de cultivo dual tecnicamente se originou do patriarca deles. Limo coçou o pescoço e olhou para o bloco de gelo ao seu lado. O rosto de Ying Bing estava frio e distante. Se alguém ignorasse os seus cílios trêmulos e a boneca gigante chorando em seus braços. O imortal frio estava claramente e totalmente focado. Investing em Imperatriz capítulo 432, novo apelido Xiaoli, primeira vez lançando arma à noite estava silenciosa no pavilhão da água do outono. No segundo andar, em um boudoir, a brisa fria da primavera brincava com as cortinas das janelas, fazendo a silhueta de uma mulher projetada pela luz de velas balançar suavemente. Ying Bing se inclinou sobre a mesa, seu pincel traçando caracteres delicados pelo papel. A primeira linha dizia, harmonia do Yin e do Yang. Era a técnica de cultivo duplo passada pelo líder da seita Qin, um método pioneiro pelo patriarca da União. Essa arte de cultivo duplo exigia que os praticantes cumprissem duas condições, a harmonização de suas auras e a fusão de sua intenção espiritual. Que coincidência! Os pontos-chave das primeiras e segundas camadas de tipo Onyx Crisat e Avensmarch estavam perfeitamente alinhados com esses requisitos. Em outras palavras, ela e aquela certa pequena ali nem precisavam praticar, os pré-requisitos já estavam cumpridos. E mais. Eles até tinham roupas de treino combinando. Os dois se complementavam perfeitamente, garantindo que sua intenção do deus da lua avançasse a passos rápidos. Ying Bing estava sentada à mesa, o olhar distante. Inconscientemente, ela olhou pela fresta da porta em direção ao cômodo oposto, os aposentos de Limo. Eles já haviam cultivado juntos naturalmente antes. Mas desde que soube o que passava pela mente daquele jovem cavalheiro, e depois daquele sonho. Minha forma fênix dos 100 pássaros ainda não está completa. Não é a hora certa. Ela baixou a cabeça e cutucou a testa da boneca de cabeça grande. Depois rapidamente retraiu o dedo como se tivesse sido queimada. Parecia que a boneca agora carregava o mesmo calor escaldante como se tivesse sido forjada recém-forjada a partir das veias de fogo. Um momento depois, a luz das velas no boudoir se apagou, substituída pelo brilho da luz divina da fênix de Jade. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Limo pisou no pico da arma divina e olhou para trás. Os picos da seita Qinjiuan permaneciam cobertos de prata, a neve não dando sinais de recuo. A primavera parecia ter chegado, mas também parecia que não havia chegado. A primavera está no começo do caminho, mas a neve está derretendo tão devagar. Ele não pôde deixar de suspirar. 3 pés de gelo não se formam em um único dia,
Mas quando a neve começar a derreter, ela só vai desaparecer mais rápido daqui para a frente. O ancião Ain riu levemente. Corações jovens eram propensos à melancolia com as mudanças das estações. Limo era, afinal, ainda um jovem. Ainda assim, foi esse jovem que repetidamente o surpreendeu, assim como o ancião Zene, derrubando seus entendimentos anteriores repetidas vezes. Venha, vamos até as veias de fogo e ver os frutos dos seus esforços recentes. O ancião Zene engoliu a pílula da fonte fria que Limo lhe entregou e seguiu à frente, agindo como se ele fosse seu aprendiz pessoal ou algo assim. O ancião Ain resmungou baixinho antes de se virar de repente, intrigado. Ah, Limo, você não deveria tomar algumas pílulas da fonte fria também? O que de fogo que você acumulou? É intenso demais. Já tomei um pouco. Talvez não o suficiente. Vou querer mais algumas. Observando enquanto pequena Lee derramava um punhado de pílulas da fonte fria como se fossem doces e as engolia, o Elder Ain mergulhou em profunda contemplação. Jovens com um fogo interior forte era compreensível, mas isso foi ridiculamente intenso. A única explicação era que ele nasceu com um talento extraordinário. Não é à toa que outro apelido para Limo começou a circular pelo pico da arma divina, Li, o Flamejante. Os três chegaram profundamente nas veias de terra. Com o inverno indo e a primavera chegando, o calor aqui ficava cada vez mais turbulento, como os vasos sanguíneos pulsando de um gigante despertando lentamente da hibernação. No coração das veias da terra havia um amontoado de essência de ferro prateado branco, cintilando como metal líquido. Embora parecesse suficiente para forjar apenas uma única arma, isso era resultado da diligente fundição diária de minério de ferro de Limo. Um simples fio dele infundido em uma lâmina comum poderia torná-la afiada o suficiente para rasgar um fio. Nos meus dias como aprendiz no forno da espada da Montanha Celestial, levei 2 anos de treinamento, 3 anos de prática e 7 anos no total só para reunir essência de ferro suficiente. A voz do ancião Zen tinha um tom de nostalgia. O mesmo para mim. O ancião Ain compartilhava o sentimento. Assim como o treinamento de um chefe começava descascando batatas, o caminho de um aprendiz de ferreiro era ainda mais difícil. Ele precisava refinar minério de ferro comum em essência de ferro por meio de forja implacável antes de ganhar o direito de fabricar armas verdadeiras. Ainda assim, Limo havia realizado em 3 dias o que levou anos de trabalho exaustivo. Limo endireitou a expressão. Tudo graças à sua orientação inabalável. Ninguém entra nesta arte com o privilégio de aprender com mestres do seu calibre, muito menos empunhando as ferramentas divinas ancestrais. Não se subestime, garoto. Essas não são as verdadeiras razões. Embora satisfeito com a bajulação, o Elder Ain manteve sua postura severa. Hoje, você vai tentar sua primeira forja de armas. Os olhos do ancião Zen ardiam de antecipação. Entendido. Limo se posicionou diante da bigorna ancestral e puxou um martelo. Embora ainda fosse cedo demais para ele empunhar um martelo divino, este era uma réplica modelada a partir da ferramenta lendária, adequada para a forja. Ainda assim, ao mesmo tempo, uma caldeirão de mica intrincado e imponente se materializou diante dele. O pedaço de essência de ferro foi colocado dentro, brilhando em vermelho quente em meio ao ar distorcido. Hora de começar a forjar. Limo monitorava de perto a temperatura da essência de ferro. Cuidado, Limo. A essência de ferro esfria muito rápido. Você deve atacar repetidamente em uma janela muito curta. O lembrete do ancião Zeng foi firme. O ancião Ain observava atentamente, mas não se opôs. Isso era conhecimento comum entre todos os mestres ferreiros. Ambos os anciãos estavam tensos. Eles nunca tinham visto um novato tentar forjar uma arma com essência de ferro desde o início. A maioria começou com ferramentas agrícolas ou utensílios comuns. Limo inspirou profundamente, inspirando o ar escaldante como um fole, e ergueu o martelo do Stapler em sua mão. Refinamento divino, forja 100 vezes multiplicada. O requisito mínimo era fabricar uma arma afiada. Agora, ele havia pisado naquele caminho. Clang, faíscas voaram quando o martelo atingiu com força imensa, mas o impacto foi controlado, preciso e concentrado. Nada mal. Como mestres experientes, os 2 anciãos imediatamente reconheceram a habilidade por trás desse golpe, não apenas seu poder, mas a rara precisão de manejar um martelo pesado com a delicadeza de uma agulha de bordar. Mas antes que o elogio pudesse se formar completamente, suas sobrancelhas se ergueram de repente. Sua técnica de respiração parecia
Clang. 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 Os golpes trovejantes vinham em fogo rápido, as imagens residuais do martelo se sobrepondo como fantasmas. 10 strikes. Em um único suspiro, ele desferiu 10 golpes, cada um tão preciso e poderoso quanto o anterior. Refinamento divino, forja 100 vezes, método 10 vezes. Onde outros atacaram uma vez, ele entregou 10 vezes mais. Chispe. O vapor subia enquanto a essência de ferro era rapidamente temperada, depois retornava ao caldeirão para temperar antes de outra rápida rodada de forja. Esse ciclo se repetiu 4 vezes. Dentro das vastas veias de fogo, apenas o martelar rítmico e implacável ecoava sem fim. Esse deve ser o limite da essência de ferro. 5 vezes. Limo sentiu como se todo seu corpo estivesse em chamas. Embora não queimado, a sensação o fez acreditar, por um momento, que ele era o fogo. E, de fato, seus olhos refletiam a chama iminente. Clang. O golpe final acertou. A espada recém-formada foi cravada em um tanque de óleo. Limo fechou os olhos, ouvindo o som dentro do tanque, então expirou lentamente antes de balançar levemente a cabeça. Ele ergueu a espada de essência de ferro, examinando-a, e suspirou. Ainda assim, não exatamente perfeito. Vamos dar uma olhada. Ambos os anciãos falaram em uníssono. O ancião An e o ancião Zeng apareceram imediatamente ao seu lado, segurando a espada recém-forjada. Suas expressões mudaram um pouco. Investindo em Imperatriz capítulo 433, Xiao Li deve estar se sentindo mal. A espada longa de ferro temperado era algo que ambos os anciãos já tinham visto muitas vezes, nada raro. Mas o que os surpreendeu nessa lâmina não foi nem sua forma nem material. Era a técnica de forja. A textura tão notavelmente uniforme e densa. E esses padrões de forja em camadas, tão elegantes, como água ondulante convergindo em uma direção. Ding! O ancião Zeng estendeu um dedo e estalou levemente a lâmina, provocando um som claro e ressonante. Excelente, realmente excelente. Sem dúvida, é uma arma excelente, uma das mais altas. Para uma primeira tentativa de forja de armas de produzir tais resultados. Nunca vi algo assim em todos os meus anos. O ancião Zeng não era estranho a espadas famosas, mas não conseguia desviar os olhos daquela espada longa de ferro de qualidade superior. Sua admiração era evidente. Entregue. O ancião aí pegou a espada e a examinou meticulosamente, estalando a língua em aprovação. Sim. Essa lâmina carrega uma alma. Cada centímetro trazia marcas de esforço meticuloso. Aquele garoto, desferindo 10 golpes em uma única respiração, ele realmente tinha conseguido. E superou até as suas expectativas. Parece que você levou minhas palavras a sério. HMPH, sem minha técnica de fundição dos 5 elementos, como esse ferro aguentaria 5 têmperas e têmperas? O ancião Zeng ergueu o queixo orgulhoso. As forças dos ofícios de ambos os mestres se fundiram perfeitamente nesse jovem. Os dois anciãos trocaram um olhar, como se lessem os pensamentos um do outro. Ele ainda é jovem. A pontuação máxima pode gerar arrogância. Além disso, a espada não era perfeita. Pelo menos, ainda não chegava ao que os dois podiam forjar. Teoricamente, o ferro pode ser refinado em uma obra-prima. Mas esta sua lâmina, embora de grau superior, continua sendo uma excelente arma. Ainda há áreas em que você falha. Estou ouvindo. Limo largou o martelo e ouviu atentamente. Essa era a sabedoria acumulada de artesãos experientes, conquistada por anos de esforço, algo que não pudessem replicar percepções marciais ou epifanias. Primeiro, seu entendimento de esgrima é insuficiente. Diferentes tipos de lâmina exigem técnicas e ênfases distintas durante a forja. O Elder An e o Elder Zeng se revezavam para criticar, seus comentários fluindo de um lado para o outro. Por fim, o ancião Zeng resumiu: mais uma coisa, isso não é sua culpa. O problema está no material de ênfase. O óleo de têmpera foi reutilizado rápido demais, fazendo sua temperatura subir. A têmpera final não alcançou o efeito pretendido. Caso contrário, a qualidade dessa espada de ferro poderia ter alcançado alturas ainda maiores. Limo. Limo? O ancião Zeng percebeu o jovem ferreiro distraído e acenou com a mão diante dos olhos. A visão de Limo turvava, seu corpo queimando como se estivesse inchado. Parece que não é só a espada que não esfria. Sou eu também. O quê? O ancião An cutucou o ombro de Limo e recuou. Sua pele estava escaldante, como metal em brasa.
O calor das veias de fogo a mascarava até agora. Caramba, esse garoto parece um lingote recém-forjado. Ele está temperando armas ou a si mesmo. De certa forma, se controlar não estava muito longe da realidade. A técnica de refinamento divino envolvia aprimorar o próprio corpo junto com o metal. Isso não pode continuar. Após um longo e grave silêncio, o mestre ferreiro e o grão-mestre da forja chegaram a um consenso. Eles precisavam saciar o jovem Li. Então, os dois anciãos ergueram o ferreiro noviço entre eles. Splash! Ele foi lançado na piscina gelada no ponto de yang extremo da veia de fogo, onde a energia mudou para o yin extremo. Merda, o limo está afundando. O ancião Zeng recostou-se um pouco. Se o deixasse demais tempo dentro, nenhum fio de cabelo restaria. O ancião Ayan entrou em pânico. Tirem ele de lá. Você é ótimo em relaxar. Levanta ele agora. O ancião Zeng se irritou. Besteira. Eu chamo isso de pausas produtivas. Você é um preguiçoso aqui. Sempre voltando de mãos vazias da pesca, depois pulando para pegá-los e fingindo que pegou eles. Sem vergonha. Claramente, nenhum dos anciãos tinha muita experiência com esse método de tempera não convencional. A noite chegou, o frio do início da primavera cortando fundo. Folhas murchas farfalhavam na figueira bengala do pátio enquanto o frio passava do físico para o mágico, penetrando nos ossos. Nessa hora, o pavilhão da água do outono estava incomumente desprovido de fumaça de cozinha, amplificando seu ar desolado. Por quê? Bem, o chefe estava doente. Carregado de volta pelo ancião Ain, ele estava rígido como uma tábua. Agora enrolado em um cobertor, ele estava tremendo, olhos vazios, até as sobrancelhas cobertas de frio. Enquanto isso, o líder da seita Kyuzi e Shangun o cercavam, perplexos. Ontem ele estava pegando fogo, agora está um picolé? Não faço ideia. Limo também ficou confuso. Só se lembrava de usar refinamento divino para temperar seu corpo, forjar uma espada longa e fina e depois desmaiar. Provavelmente por superaquecimento. Então por que agora ele estava coberto de gelo? E não era só a geada, por dentro, ele sentia como se uma fornalha estivesse em chamas. Chamar a si mesmo de jovem exterior descolado, coração ardente não seria errado. Espere aqui. Shangun coçou a cabeça, desapareceu em um cômodo e voltou com uma xícara. O cheiro forte de álcool emanava dela. Peguei. Hã? Algum tipo de vinho medicinal. Limo aceitou, confuso. Não. O álcool fica melhor gelado. Claro. Nunca espere confiabilidade do Master. Deixa eu ver. Kyuzi, sempre o solene líder da seita, pressionou a mão em seu pulso como um médico experiente. Sua testa se franziu lentamente. Dado o vasto conhecimento de Kyuzi, Limo se enrijeceu ao ver sua expressão. O que há de errado comigo? Sua condição é Yang extremo que dá a luz Yin. Seus olhos se arregalaram. Limo estremeceu, embora não estivesse claro se era de frio ou medo. Ontem você disse que eu estava só um pouco superaquecido, nem perto disso. Como isso escalou da noite para o dia? Brincadeira. Te assustei, não foi? Então eu não estou nesse estágio. Não dava para dizer. Eu não entendo de medicina. Você está brincando comigo? O rosto de Lima escureceu. Não é à toa que ninguém tentou acordar Kyuzi durante seu longo sono no Palácio dos Sonhos das Nuvens. Difícil acreditar que os discípulos não foram acidentalmente negligentes. Se vocês dois fossem menos confiáveis, seriam perigosos de verdade. Ficar no pavilhão da água do outono parecia visitar um hospital em sua vida passada por um resfriado, provavelmente para sair com problemas reais. Respirou fundo, forçou seu corpo rígido a se erguer e decidiu visitar o Pico Danding para o diagnóstico do ancião Shui. Embora não parecesse grave, problemas não resolvidos podiam se agravar. Mas nesse momento, passos firmes ecoaram da escada. Limo parou no meio do passo e se virou para ver a beleza etérea gelada de Ying Bing. O olhar de Ying Bing pousou imediatamente na jovem Limo. Percebendo que algo estava errado em sua condição, sua expressão habitualmente distante de outro mundo de repente ficou solene, suas delicadas sobrancelhas franzidas profundamente. Limo, venha aqui e sente-se direito. Investiguem Imperatriz capítulo 434. A causa foi encontrada, e parece não ser totalmente ignorada. Bloco gelado. O pequeno Lee de repente sentiu um nó na garganta. Pelo menos nosso pavilhão da água de outono ainda tinha uma pessoa confiável. Ele levantou o pé, pretendendo correr até lá, mas após um momento de reflexão,
Avançou com grande esforço, movendo-se devagar antes de se jogar pesadamente em uma cadeira ao lado da mesa. Seu corpo relaxou como se tivesse acabado de se livrar de um fardo de 1000 libras. Hã? Esse garoto estava praticamente correndo mais cedo, o que há de errado agora? A condição dele piorou. Shango e Kyuzi trocaram olhares constrangidos. Eles presumiram que Lima não estava em apuros sérios. Se soubessem, não teriam zoado dele. Vamos checar a temperatura dele primeiro. Ying Bing desparafusou a cabeça de um recipiente em forma de boneca e puxou um objeto de bronze coberto de pequenos buracos, parecendo um cabo de pena despido da plumagem. Era um pequeno objeto que ela havia adquirido como despojos durante suas façanhas de caça de demônios nas terras fronteiriças do sul. No momento em que Lima segurou, a geada começou a se espalhar por sua superfície, transformando-a em uma pena gelada, prova de que sua temperatura corporal estava perigosamente baixa. Segure na boca, instruiu Ying Bing. Lima obedeceu, apenas para a pena instantaneamente ficar vermelha, chamas tremeluzindo do eixo de bronze, agora prova de uma temperatura interna alarmantemente alta. Então, ele está preso num paradoxo de gelo e fogo. Shangon piscou. Assim cura, como? Kyuzi bateu na testa. Você realmente escondeu aquelas raízes do espírito da neve ontem, não foi? Limos ignorou, lançando um olhar furtivo para a expressão de Frostblock em vez disso. Como você está se sentindo agora? Ying Bing perguntou suavemente, baixando o olhar. Eu me viro. Limo, o chamado tirano martelo cuja silhueta rivalizava com a de uma besta calamidade, forçou um sorriso frágil. Talvez seja só um pequeno erro de cultivo. Eu conheço meu próprio corpo melhor que ninguém. Meu precioso discípulo, não ouse desabar em cima de mim. Shangon entrou em pânico. Kyuzi levantou um dedo, finalmente oferecendo algo sensato, dado seu estado atual, calor interno intenso enquanto externamente congelado. O tratamento deve seguir o princípio de dentro para fora. Então, vamos enfrentar a energia Yang primeiro. Mas como? Ela piscou, virando-se para Frostblock em busca de respostas. Os olhos de Limo se arregalaram levemente. Desde quando Kyuzi ficou tão perceptivo? Ou melhor, tão iluminado? Isso era realmente assustador. Para não ficar atrás, o prêmio inaugural de melhor ator da Estátua de Ouro se recusou a ficar para trás. Limo balançou a cabeça e suspirou. Talvez eu só precise dormir para passar. Vou me recuperar sozinho. Ying Bing permaneceu sem expressão, reunindo um fio de energia interior na ponta do dedo para sondar seus meridianos e diagnosticar o problema corretamente. Mas antes que sua mão pudesse alcançá-lo, Limo interceptou, apertando sua palma fracamente. O pequeno Li parecia completamente exausto, seu olhar se apagando um pouco. Só se tem algo realmente errado, me prometa que vai cuidar do Amer Babi. Jurei que encontraria um companheiro bonito. Discípulo querido, tome um gole de água de fogo. Sempre que estou doente, suar para aliviar já resolve. Shango serviu rapidamente um copo de bebida para ele. Dar álcool forte a um paciente. Para suar até o fim? Bem, vindo do mestre dele, isso era de alguma forma perfeitamente lógico. Tosse. No momento em que o álcool tocou seus lábios, Lima explodiu em tosse. A bebida derramada caiu no chão, primeiro congelando em geada, depois pegando fogo. Que tipo de gelo inflamável era esse? Sinceramente, o prêmio de melhor ator do Golden Statue Awards estava caindo hoje. Sua atuação parecia exagerada, quase culpado. Até uma criança fingindo um resfriado para faltar à escola poderia ter feito melhor. Mas há um ditado: o medo gera cegueira. Deixe Xiao Yui brincar com ela então. Bloco Gelado suspeitava que Li estava fingindo, afinal, ele a enganou para alimentá-lo por 3 dias nas terras fronteiriças do sul. Ainda assim, ao vê-lo tão apático, seus olhos normalmente calmos brilharam de inquietação. E se fosse real? Ele vinha forjando veios de lava diariamente, usando aquele manto indestrutível de puro Yang, porque nada mais sobrevivia ao calor. Até mesmo um cultivador do reino da paisagem interior teria dificuldades sem a proteção adequada. O que diabos? Isso é uma apresentação. Shui Jing entrou no pátio, kit médico na mão, e congelou ao ver o pavilhão da água do outono transformado em uma ala de emergência. Ele se virou para o Elder An e o Elder Zeng, perplexo. O que está acontecendo aqui? O ancião Zeng fez uma pausa. Hã? Ele estava assim quando o carregamos até aqui. O ancião An assentiu.
Não parece pior do que antes. Velho Shui, graças a Deus você está aqui. Rápido, examine-o. Shangun rapidamente saiu do assento. Limo. Ah não. O realmente competente havia chegado. Ancião An e Ancião Zen. Então eles não fugiram. Eles tinham ido ao Pico Danding buscar reforço. Será que eles precisavam ser tão confiáveis assim? HMM. Esses sintomas. Peculiar. Após uma inspeção minuciosa, Shui Jing franziu a testa. Logicamente, com a energia Yang, essa geada externa tão desenfreada não deveria se formar. Como ele pode estar congelando lá fora enquanto queima por dentro? Ah, isso. Quase esqueci. O ancião Zhang bateu na testa, lembrando de repente. Ele enfiou a mão no bolso de Li e tirou um minério gelado intricadamente desenhado. 10 anéis concêntricos marcavam sua superfície. Shui Jing ficou olhando. Minério de prata do geada do milênio. Por que vocês dois colocaram isso nele? Essa pedra, encontrada nas profundezas geladas das veias de lava onde o Yang extremo gerou o Yin, era um material raro para a forja, usado em armas como a espada do gelo celestial. Seu equivalente era o Blazing Copperore. O garoto estava queimando a gente. O ancião aí resmungou, mostrando as palmas levemente avermelhadas. Carregá-lo queimou minhas mãos. Tinha que acalmá-lo de alguma forma. Então sua geada externa foi induzida manualmente. Sério? Mistério resolvido. A condição gelada de Limo foi resultado de uma terapia literal com gelo. O silêncio tomou conta do pavilhão da água do outono. Folhas mortas farfalhavam no vento frio. Um corvo solto voava por cima, seus grasnados estridentes quase como risadas zombeteiras. O clima não poderia estar mais constrangedor. Ah! Então é isso. Estou bem. Eu te disse. Sem o minério de geada o suprimindo, a temperatura corporal de Limo disparou novamente, energia Yang irradiando calor. Ainda assim, de alguma forma, agora sentia um calafrio inexplicável. Ele se virou rigidamente, apenas para encontrar o rosto sereno e completamente inexpressivo de Frostiblock. Não é bom. É bom que você esteja bem. Ying Bing falou baixinho, então se virou e subiu as escadas. Acabou. A pequena Li murmurou. Talvez ele não estivesse completamente ileso afinal. Shui Jing rabiscou uma receita. Aqui, pegue algumas ervas refrescantes. Você tem exagerado, e seu Yang está fora de controle. Descanse direito por alguns dias, entendeu? Certo. Ainda tenho uma arma para forjar, preciso ir. Tire 2 dias de folga. O ancião An e o ancião Zhang intervieram. Obrigado pela preocupação, anciãos. Não precisa agradecer. Apenas cumprindo nosso dever. Os dois anciãos recuaram o contato da cena do crime. HMPH. Mesmo que Shangon não fosse o mais esperto do galpão, ela podia perceber que seu discípulo estava fingindo antes. Com um resmungo irritado, ela se retirou para seu quarto. TSC. Kyuzi olhou para ele e balançou a cabeça. Parece que o jovem havia desmoronado e queimado. No fim, só a pequena Ali ficou ali, parada como uma estátua, completamente sozinha. Uma canção surgiu involuntariamente em seu coração. Flocos de neve flutuam no vento norte. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.